Nem todo álbum sobrevive ao tempo. Muitos projetos que surgem cercados de hype e elogios acabam ficando presos ao momento em que foram lançados. A produção envelhece mal, as letras perdem impacto e, com o tempo, o que parecia inovador se torna apenas mais um registro brega do passado. Porém, existem exceções. Álbuns que não apenas resistem à passagem do tempo, como parecem ficar melhores a cada dia. Obras que, mesmo anos depois, continuam sendo relevantes, influentes e conectadas com o presente. Feito Máquina do Tempo, do Matuê, que é um exemplo claro disso. Lançado em 2020, esse álbum é um divisor de águas no trap nacional. E isso é indiscutível. Com estética futurista, produção refinada e uma identidade forte, ele não só impulsionou o nome do Matuê para toda a cena, como também moldou os caminhos do rap no Brasil. E entre hits como É Sal e 777666, existe uma faixa em especial que passou quase despercebida por todo mundo, embora esconda talvez a ideia mais profunda de todo o álbum. Hoje a gente vai analisar a segunda música do disco, a faixa Antes, e entender por que ela envelheceu tão bem e também o porquê ela é a música mais genial do Matuê. Eu sou o Farrell, se inscreve aí, deixa um comentário se você gosta desse conteúdo e, bom, vamos pro vídeo. Antes é a segunda faixa do disco e, embora pareça simples, essa música tem muitas camadas. Em pouco menos de 3 minutos, sendo o instrumental uma produção do Will, Matuê costura memórias, angústias e reflexões sobre o tempo e o próprio sucesso. Mas aí você me pergunta, tá, o que torna essa faixa tão única? Uma curiosidade sobre essa música é que ela foi literalmente a primeira a ser feita pro álbum, já contendo a ideia do álbum. A partir daí, a gente já pode colocar como sendo uma das faixas centrais do conceito desse projeto. Isso fica bem nítido nos primeiros segundos da letra. Quem dera eu pudesse voltar como era antes. Coincidentemente, dentro da narrativa do álbum, essa música é o ponto de partida de tudo. Ela fala sobre a vontade de poder reviver o passado, ao mesmo tempo que reflete sobre como as coisas acontecem depressa às vezes, sem a gente perceber. E ele segue relembrando de situações da sua trajetória no verso seguinte. Lembra a primeira vez que a gente fumou um hablante. Essa imagem, numa primeira audição, poderia ser só mais um lugar comum no rap de hoje em dia, se ele não concluísse o raciocínio no trecho seguinte, onde ele fala: pra quem dormir, sofá, o que a gente fez foi um levante. Durante várias vezes no refrão, o Matuê fala tanto sobre o seu passado quanto dessa vontade de voltar no tempo. Além disso, o título Antes é uma pista da história que ele quer contar com esse álbum, sendo essa faixa sobre o momento antes de o Matuê fazer uma máquina do tempo dentro da narrativa do disco. O disco ele conta a historinha de um herói, assim. Aquele Matuê humano, sem os dread roxo, ele vive num futuro. Um futuro pós-apocalíptico, que as coisas já estão destruídas. Tem vários agentes do mal que estão agindo para destruir a humanidade e usar os seres humanos. E aí ele tem essa missão meio que de tentar salvar a Terra. Ele é um cientista maluco, ele cria uma máquina do tempo para ele tentar salvar o mundo daquela calamidade ali que aconteceu. E falando em narrativa, existe um paralelo entre esse projeto e histórias em quadrinhos. Máquina do Tempo conta uma história de origem, ou seja, assim como o exemplo mais conhecido, que é o do Homem-Aranha, onde o protagonista, Peter Parker, vive sua vida comum até que é picado por uma aranha, e o resto vocês já devem conhecer. MDT possui a mesma estrutura dessas histórias. Outro fato que deixa isso evidente é que existe um HQ que foi lançado como mestre durante a divulgação desse álbum. Outra pista que nos ajuda a compreender essa história são os visualizers, que são algo à parte. Um outro fato é que toda a ideia de utilizar animações nessa estética 3D se tornou uma tendência dentro da cena. Durante um bom tempo, quase todo artista mainstream ou underground fazia algo parecido, desde o Felipe Ret até o Rafa Moreira. Enfim, os visualizers são muito importantes aqui, pois todos estão contando a história do disco, desde o Matuê usando a máquina do tempo até o momento em que ele viajou pro passado. E na música Antes, o vídeo se passa em um cenário distópico, uma rua com prédios abandonados ao fundo, e por onde ele passa, acaba deixando um rastro de plantas que vão crescendo, uma espécie de simbolismo, onde o personagem do Matuê, naquele lugar, seria o único que poderia fazer a vida renascer, sendo esse o seu superpoder. Ele volta no tempo e ele tem certos poderes, assim, sabe? Por onde ele passa, as flores e as ervas e tudo começa a crescer em volta. Porque não tem, tá tudo destruído. Rola uma explosão, acontece que ele vira a máquina do tempo. Mas aí ele volta no tempo e ele começa a agir ali naquela área, em tentar, através dos poderes que ele tem, fazer uma mudança pra tentar salvar o mundo.
Como a gente viu, a ideia de retornar / reviver o passado é um dos temas centrais nesse disco. E a gente também já viu como isso está presente tanto na letra quanto nos vídeos, principalmente dessa música. Por fim, outra camada dessa música que merece uma atenção é o instrumental, que assim como em qualquer projeto com conceito sólido, também nos conta uma história. Com a ajuda de sintetizadores e bastante ambiência, o beat tem uma estética psicodélica, também presente em todas as outras faixas do disco, e deixando claro que esse instrumental merece destaque aqui justamente porque aos 2 minutos e 9 segundos ele se torna o destaque dentro da própria música. A estrutura dessa música, diferente do tradicional, não conta com uma introdução, como é geralmente na maioria das vezes. O Matue abre a música cantando. Além disso, a faixa termina com um trecho de sintetizadores que, curiosamente, poderiam servir como intro, mesmo estando no final. E calma que isso vai fazer sentido. Esse experimento também dá certo se você colocar a música desde o começo. Mas se a gente pegar a música e colocar pra tocar a partir de 2 minutos e 9, esse trecho inteiro só dos instrumentos e a voz do Matue bem no fundo, apenas enfeitando, acaba servindo com o que poderia ser a introdução da música. E se a gente deixar a música pra repetir, fazendo com que o início real da música toque após esse trecho com o instrumental, é isso que acontece. Quem dera eu pudesse voltar como era antes.